Olá, esta é a questão 13 do concurso da Caixa que aconteceu no ano de 2021 e o tema é juros, um tema de matemática. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo aí de matemática e informática para as pessoas interessadas no concurso da Caixa Econômica Federal. Esse é do ano de 2021 e temos aí o concurso aberto para o ano de 2024. Então vamos à resolução da questão 13, que diz o seguinte: na semana de renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$150 mil em um banco que pagava 8% ao ano, com um prazo de vencimento de 1 ano. Então, o juro somente aplicado a 1 ano mesmo, tá? Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou R$150, então a mesma quantia, né? R$150 mil é a mesma quantia, na poupança, cuja a taxa esperada é de 5% ao ano. 1 ano depois, os dois sacaram um montante de cada operação. Considere que o cliente X, que é o primeiro cliente lá, tá, pagou 20% de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto, que são dois tipos de aplicações diferentes aí, né? Imposto algum. E que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes do resgate, ou seja, antes depois de 1 ano. Tá? A partir dessas informações, verifica-se que a diferença, certo? A diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho de capital do cliente Y, comparando-se apenas as operações apresentadas em reais, foi de... Aí tá lá as alternativas. Bom, vamos começar primeiro calculando o quanto de juros que vai render essa aplicação do cliente Y. Então é R$150 mil, certo? E aí ele tem um juros de 8% num ano. Então nós vamos calcular o 8% aqui do valor e nós vamos ver o quanto que ele vai receber. Então, simplificando aqui, nós vamos ter 1.500 vezes 8. Tá? Resolvendo isso daqui, nós vamos calcular os 8% ali. 8 vezes 0 dá... 8 vezes 5 dá 40, né? 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 1 é igual a 1 com o 4 que subiu. Então, aí tem 12. Então, 8% de 150 mil dá R$12 mil. Só que o que acontece aí? Nessa aplicação, a rentabilidade é maior, é 8%, porém paga-se um juros de 20%. Então nós vamos calcular de 20% sobre o ganho, tá? Sobre o ganho aí, ele pagou aqui, ele fala, né, sobre os juros obtidos aí na aplicação. Então 20% de 12 mil. Então nós vamos fazer o cálculo aqui e vamos ver o quanto que ele vai resgatar. Bom, vou simplificar um zero de cada aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vai ficar 1.200 vezes 2, que é 1.200 mais 1.200, dá 2.400. Então, esse foi os juros que ele vai pagar. Quanto que ele vai receber no total? Basta fazer a diferença aqui, né? Vou fazer aqui no cantinho aqui, vai ficar 12 mil que ele arrecadou, menos a taxa de juros aí que falou no exercício. Então vai ser 0, 0, que vai dar 1, 10, 6, que vai ser 11. 11 menos 2 é igual a 9. Ou seja, ele vai arrecadar 9.600 nesta aplicação aí, pagando as taxas de juros é o que vai sobrar para ele. Bom, e aí o que acontece? Agora nós vamos ter que pensar no outro cliente, que é o cliente Y.
o cliente Y ele fez uma aplicação na poupança e rendeu 5% de juros ao ano e não pagou imposto nenhum. Então vamos lá, então o valor é o mesmo, só que a taxa de juros, né, a taxa da aplicação aí é menor, então só 5%. Então fazendo os cálculos aqui, nós vamos ter 5% de 150 mil, vai ficar 1.500 vezes 5 aqui para a gente poder resolver. Então vou fazer aqui, ó, 1.500 vezes 5, nós vamos ter, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 também, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 1, 5 com 2 que subiu, 7. Então, após um ano de aplicação, ele vai ter esta rentabilidade aí de 7.500, tudo bem? E aí, no final, o exercício quer saber o seguinte, quer saber a diferença das duas aplicações, né? Então, sobre o ganho aí de capital. Então, vai ser 9.600 menos 7.500, que foi a rentabilidade aí. Bom, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então aí a diferença entre as duas aplicações, obviamente o outro tem uma rentabilidade maior, mesmo pagando juros, ele ainda conseguiu ter R$ 2.100 a mais do que o outro cliente, no caso aí cliente X e cliente Y. Isso corresponde à alternativa A, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, um abraço a todos, até!